Boa noite, aqui é o Thomas de novo. Outra aula sobre eletrotécnica, segundo assunto, né? Segundo assunto do ano, segunda lei de Ohm. Cai pouco na prova e se usa muito pouco, porque normalmente são usados fios de cobre, cuja resistência é negligenciável, né? Enfim, vamos ao que interessa, né? Segundo a lei de Ohm, ela diz que a resistência num fio é igual ao ρ dele vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Eu vou explicar rapidinho o que cada um desses é, daí eu vou pular para o próximo assunto, que é carga elementar. Então vamos lá. Basicamente, a resistência vai ser dada em ohms, que nem é de um resistor. Esse valor ρ aqui, ele é tabelado, ok? Então se eu for no Google aqui no caso no Opera, né? Mas vai tomar no cu. Se eu for no Opera aqui e pesquisar valor em ohm metro de cobre, eu pus tudo em caixa alta, né? Mas tudo faz. Aqui vai ter o valor de 1,7 vezes 10 na menos 6. Isso quer dizer que a resistência específica do cobre é 1,7 vezes 10 na menos 6 ohm metro, ok? Então eu vou ter o valor tabelado, depende do material, ele vai ter que dar para você, ele vai ter que dar para você o valor tabelado, senão você provavelmente não vai ter como descobrir a resistência, a não ser que você esteja calculando para descobrir qual é o material, e daí você vai ter que analisar na tabela qual se condiz, né? Vamos lá. Esse L aqui é o comprimento do fio em metros, ok? Tem que ser em metros. Então se eu tiver aqui, esse fio aqui tem... Eu sei que isso obviamente não vai ter 5 milímetros, né? Porque está entre dois postes. Mas se isso aqui for 5 milímetros... Perdoe a letra horrorosa, mas tudo faz, né? Se isso aqui for 5 milímetros, na fórmula tu não vai por 5. Tu vai por 5 vezes 10 na menos 3. Ou 0,005, ok? Agora vamos para a área da seção transversal. A área da seção transversal é o seguinte. Quando eu tenho um fio, ele é um círculo, certo? Ou um quadrado. Normalmente é um fio por causa da tensão e tudo mais. Mas enfim. Ele é um fio, o fio é um círculo ou um quadrado. Se tu vê ele de frente, tu vai ver uma forma. Ele vai ser um círculo, certo? Na maioria das vezes. Nas provas de eletrotécnica, o professor gosta de pôr em quadrado para não confundir muitos alunos e também porque os valores de π são meio ruins porque não são arredondados, né? Basicamente, eu preciso calcular a área disso aqui ou disso aqui, dependendo do formato do fio, e substituir o valor em metros quadrados. Em metros quadrados, tem que pôr em metros quadrados, ok? Em metros quadrados na fórmula. Então, se isso aqui tiver 1 milímetro e isso aqui tiver 1 milímetro também, isso aqui é para ser milímetro, né? A área da seção transversal vai ser πr quadrado, certo? Então vai ser π vezes 1 vezes 10 na menos 3 é só 10 na menos 3, né? Porque tudo vezes ele mesmo na menos... Tudo vezes ele mesmo... Não, tudo vezes 1 dá ele mesmo. Então 10 na menos 3... Ah, Thomas, me diz, por que 10 na menos 3? Eu vou te explicar. Isso aqui é o quadrado. Muita gente que está no segundo ano hoje não sabe porque é 10 na menos 3. Eu vou explicar o porquê. Vocês concordam comigo que multiplicar uma coisa por 0,5... Isso aqui eu podia explicar em matemática, né? Mas eu vou explicar em eletrotécnica porque sim. É a mesma coisa que dividir por 2? Vocês concordam, né? Mas por que isso é verdade? Vamos lá. A sobre B vezes C sobre 1. Vou pôr isso aqui para ser 1. Vocês concordam comigo que isso aqui é igual a vezes C dividido por B vezes 1? Por quê? Porque eu posso multiplicar o numerador com o numerador, denominador com denominador, certo? Nesse caso aqui, a gente tem 1 sobre 2 vezes x, ou x dividido por 2.
Só que como eu tenho 1 sobre 2 vezes x, eu posso multiplicar o denominador e o numerador, eu vou ter x sobre 2, certo? E por que esse 10 na menos 3? Porque é um milésimo, né? Um mili é um milésimo, por isso mili, né? Então eu estou multiplicando por 0,001, que é 10 na menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Por isso é um milésimo. Vocês entenderam? Bom, desviei um pouquinho o foco da aula, né? Mas tanto faz. Isso aqui vai ser igual a π quadrado vezes... Ah, não, peraí. Perdão. Eu cometi um erro. Isso aqui é πr ao quadrado. O π continua fora do parênteses. O 10 na menos 3 ao quadrado, perdão. E quando eu tenho um expoente dentro do parênteses e um expoente fora do parênteses, eu posso multiplicar os parênteses, né? Então isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6, então eu vou ter isso aqui é igual a π vezes 10 na menos 6. Essa aqui é a área em metros quadrados desse círculo aqui. A área em metros quadrados desse quadrado aqui vai ser L ao quadrado, certo? A área de um quadrado é lado vezes lado. Então eu tenho 1 vezes 10 na menos 3 vezes 1 vezes 10 na menos 3. Então eu tenho 10 na menos 3 ao quadrado, que é 10 na menos 6. A área disso aqui é 10 na menos 6. Isso aqui é π vezes 10 na menos 6. Então, se eu tivesse um fio, digamos, eu vou fazer um exercício aqui rapidinho para vocês verem, né? Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Esse L aqui também eu vou manter 5 milímetros. Eu vou dizer que eu vou manter esse fio aqui na área da seção transversal de 1 milímetro de raio. E eu vou dizer que o material é cobre, ok? Vamos lá. Fio de cobre, deixa eu só especificar o problema aqui. Fio de cobre, 5 milímetros de... 5 milímetros de quê? De comprimento e 1 milímetro de raio. Qual a resistência do fio? Peraí. Vamos lá. Então é só substituir tudo que eu já sei pela fórmula, na fórmula, certo? Vamos lá. Eu vou ter fio de cobre. Qual que é o valor tabelado mesmo? Peraí, eu vou pegar R igual e igualar isso aqui. Fio de cobre 1,7 vezes 10 na menos 6. Então 1,7 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes o comprimento, que é 5 milímetros. Então vezes 5 vezes 10 na menos 3. Dividido por S, que é a área da seção transversal, que a gente já descobriu que é π vezes 10 elevado a menos 6. Esses dois aqui cortam e fica 1,7 vezes 5 vezes 10 a menos 3 dividido por π, que eu posso fazer aqui na calculadora rapidinho. Calculadora científica. Você vai precisar de uma dessas aqui se você quiser ir muito bem em eletrotécnica. Você consegue passar sem uma, mas é muito difícil você ir bem sem uma, né? Vamos lá, era 5 vezes 1,7, 8,5 dividido por 1000, ou vezes 10 a menos 3. E isso dividido por π. Dividido por π. Cadê π aqui? Perdoe minha cegueira.
P igual a... Olha, isso aqui eu vou ensinar conversão de unidades uma hora ou outra, tá? Mas isso aqui eu posso dizer como 0,00270 ohms, ou também posso escrever como 2,7 miliohms, ok? Então a resistência desse fio teórico aí vai ser de 2,7 miliohms. E aí vocês veem por que não é muito usada a segunda lei de Ohm, né? Normalmente a resistência é desprezível num fio, mas pode levar em conta quando tem redes elétricas enormes, por exemplo, né? Já deu 10 minutos de aula, meu Deus. Enfim, eu acho que eu vou deixar o outro assunto para a próxima aula. E é isso. Bons estudos para vocês.